Quando se fala em Umbanda, muita gente pensa logo nos atabaques, nos banhos de ervas, nas giras e nas entidades incorporadas nos terreiros. Mas por trás de toda essa riqueza simbólica e espiritual, existem 3 pilares fundamentais que sustentam essa religião brasileira: Deus, os orixás e as entidades espirituais. Neste vídeo, você vai entender como esses 3 elementos se relacionam, qual o papel de cada um dentro da doutrina umbandista e por que essa estrutura é essencial para compreender a força, a beleza e a profundidade da Umbanda. Se você quer mergulhar de verdade no universo dessa fé, fique até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar sua visão sobre o que é religião, espiritualidade e conexão com o sagrado. Vamos começar falando do primeiro e mais alto pilar da Umbanda: Deus. Na Umbanda, Deus é chamado de Olorum, ou Zambi, em algumas vertentes. Ele é o Criador Supremo, fonte de toda a vida e energia existente no universo. Mas diferente de algumas visões religiosas que apresentam um Deus distante ou punitivo, na Umbanda, Deus é visto como presença constante, amorosa e vibracional. Ele não precisa de oferendas para ser apaziguado, nem castiga quem erra. Ele é pura luz, consciência e harmonia. Tudo o que acontece nos mundos visíveis e invisíveis nasce da vibração divina de Olorum. Toda entidade, todo orixá, toda força da natureza age sob a permissão e a consciência desse Deus único, que é ao mesmo tempo energia, amor e justiça. E é a partir dessa energia primordial de Deus que surgem os orixás, o segundo pilar fundamental da Umbanda. Os orixás são como grandes linhas de força que representam aspectos da criação e da natureza. Eles não são deuses independentes como alguns pensam. Eles são manifestações de Olorum. Cada orixá representa uma vibração divina específica, ligada a elementos da natureza e também a valores humanos. Por exemplo, Oxóssi representa a floresta, a caça e o conhecimento. Xangô representa a justiça, a sabedoria e o raio. Iemanjá é o mar, a maternidade e o acolhimento. Ogum é a guerra, a coragem e o progresso. Através dos orixás, a energia de Deus se manifesta na Terra, ajudando a manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo material. Na Umbanda, os orixás são cultos de forma simbólica e vibracional. Diferentemente do candomblé, onde os orixás incorporam na Umbanda, eles raramente se manifestam diretamente. Quem geralmente se manifesta nas giras são as entidades espirituais, que formam o terceiro pilar dessa religião. Essas entidades são espíritos de luz, trabalhadores do bem, que se apresentam por meio de linhas espirituais como os caboclos, pretos velhos, crianças, marinheiros, ciganos, exus e pombagiras. Cada uma dessas linhas representa experiências humanas diferentes, mas todas com o mesmo propósito: ajudar, orientar, curar e proteger os filhos da terra. São eles que vêm conversar com os consulentes, dar conselhos, passes e trabalhos espirituais durante os rituais realizados. Essas entidades já foram seres humanos e hoje atuam como intermediários entre os planos espirituais e terrenos. Elas trabalham sob a direção dos orixás e com a permissão de Olorum. Ou seja, Deus é a fonte, os orixás são os condutores da energia e as entidades são os aplicadores, os operários da caridade e da luz. Um preto velho, por exemplo, atua com paciência, sabedoria e humildade, canalizando a energia de orixás como Omolu ou Obaluayê. Um caboclo pode agir com coragem e firmeza, refletindo as qualidades de Ogum ou Oxóssi. Mesmo quando incorporam, essas entidades não fazem por conta própria. Elas seguem a lei maior, o princípio de amor e justiça praticado por Deus. É importante entender que na Umbanda tudo é baseado na vibração. Quando se acende uma vela, canta um ponto, risca um ponto no chão ou bate o atabaque, o objetivo é entrar em sintonia com essas forças espirituais. A Umbanda não é uma religião de dogmas rígidos, mas de conexão vibracional. Por isso, mais do que decora nomes e funções, o verdadeiro umbandista busca sentir a presença dessas forças e compreendê-las no seu dia a dia.
Quando você envelhece com justiça, você está vibrando em Xangô. Quando você é solidário, esteja em sintonia com Oxalá. Quando você vence obstáculos com coragem, Ogum está contigo. E quando você acolhe alguém com carinho, Iemanjá vibra em seu coração. Os 3 pilares da Umbanda também refletem sua missão espiritual, a caridade. A Umbanda não existe para enriquecer ninguém, nem para alimentar vaidades ou alimentar ego espiritual. Ela existe para servir, curar, acolher e orientar. A função dos terreiros é abrir as portas para quem precisa, sem julgamento, sem distinção, sem exigência de nada em troca. É por isso que a tripé Deus, Orixás, Entidades é tão poderosa, porque ele representa a conexão entre o plano divino, a força da natureza e a ação direta no mundo real. É a espiritualidade colocada em prática. E não podemos esquecer que esses pilares também estão presentes dentro de nós. Sim, o Deus que a Umbanda cultua habita em cada ser. Os orixás se manifestam em nossos talentos, virtudes e desafios, e as entidades se aproximam quando abrimos nosso coração para o bem. A Umbanda não é só aquilo que acontece no terreiro. É também uma forma de viver, de enxergar o mundo com respeito ao outro, com fé na transformação e com amor pelas nossas raízes. Nos tempos atuais, muitas pessoas têm redescoberto a Umbanda, justamente por causa desses pilares. Em meio a um mundo cada vez mais materialista, muitas almas sentem falta de espiritualidade com propósito, com verdade, com acolhimento. E é exatamente isso que a Umbanda oferece. Ela ensina que não existe separação entre fé e ação, entre Deus e o povo, entre espiritualidade e responsabilidade. Os 3 pilares da Umbanda estão vivos em cada gira, em cada vela acesa, em cada oração feita com o coração. Ao compreender esses 3 pilares, Deus, os orixás e as entidades, conseguimos ver a Umbanda com olhos mais profundos. Ela não é bagunça, não é superstição, e muito menos macumba, no sentido pejorativo. Ela é uma religião complexa, rica, estruturada e com valores profundos. Cada elemento dentro da Umbanda tem uma razão, um significado e uma função espiritual. E é por isso que ela continua firme, resistindo às perseguições, ao preconceito e às distorções. Porque sua base está firmada em 3 colunas inquebráveis: a fé no Criador, a força dos orixás e a luz das entidades.